Olá, tudo bem? Hoje estamos no Código da Venda e eu trouxe duas pessoas muito especiais para mim: a minha esposa e sócia, Talita, e o meu filho Miguel. Talita, se apresenta, me fale mais como você, o que você faz, como você é. Bom, prazer, sou a Thalita, nas redes sociais Thalita Vascoto, e eu sou mentora de empresárias, né, que eu ajudo a fortalecer a mentalidade delas para elas poderem ter gerenciamento das emoções e lidar melhor na empresa dela, né? Porque eu acredito muito que antes de você ser empresária, você tem que ter o seu autoconhecimento, saber quem é você de verdade, para depois você trabalhar você a empresária. Perfeito. Miguel, me fala sobre você. Olá, o meu nome é Miguel Vasconcelos Silvestre e eu só vim aqui para falar duas dicas para melhorar o seu negócio. Como essas duas dicas é como que você fala e como que você se comporta. Ótimo, nossa, já deu um spoiler aqui, Miguel. Tá, então assim, como falei para vocês, é o Código da Venda. Então eu queria que você explicasse um pouco mais como você vende, Thalita, como você faz para vender, tanto como ela é minha sócia, então ela pode falar um pouco mais sobre isso. Como você cativa as pessoas e atrai para você finalizar a venda. Me explica um pouco melhor. Bom, eu falo que meu processo de venda começa na escuta das pessoas. Porque Perfeito. antes de eu falar do meu produto, eu preciso entender aonde que a minha cliente, né, minha futura cliente, precisa trabalhar. Porque tem muitas pessoas que vão assim, eu preciso melhorar a minha empresa. E aí eu só faço uma pergunta. E você? Você se conhece? Como que você sabe do que você gosta? Então, eu preciso entender quais são os medos, porque nós, como tem uma empresa, nós vestimos um casaco de empresários. Mas e a mentalidade dessa pessoa? Tá como? Então, quando venho conversar com muitos empresários, eu vou em busca de entender eles. Quais os medos que eles têm na empresa, qual é a dificuldade que ele está tendo, e aí eu faço um tipo de um diagnóstico, porque é muito nítido para mim, que é isso que sou especialista nessa parte, de que vários problemas que a empresa tem devido à personalidade do empresário e que muitas vezes eles não enxergam. Então, quando eu faço a minha mentoria, para empresários, eu vou fazer um diagnóstico da empresa dele e entender aonde que está ligado na mentalidade dele pessoal. E aí, através da minha mentoria, da minha jornada que eu falo, né, que é uma jornada de transformação, eu consigo ir trabalhando e desenvolvendo essa mentalidade empresarial nos meus alunos. E somente uma dúvida, o que é mentalidade? O que você fala para os seus clientes que realmente faz essa mudança? Me fala um pouquinho mais sobre isso. O que seria essa mentalidade? É, eu sempre, eu sempre vim de uma família empreendedora. Meu pai sempre empreendeu. Então, para mim, é fácil ser empreendedora e ser empresária. Porque eu já vim desse ramo de network, de contatos, de vendas. Mas, hoje em dia, tem pessoas que querem ser empresários, mas vêm com umas crenças dentro com elas, aquilo que, eu não consigo, ou eu vou abrir uma empresa para provar para meus pais que eu posso ser alguém. Então já vem com uma mentalidade que assim, é fácil abrir uma empresa. Só que nos primeiros meses, até um ano, essa empresa ela não tem uma estrutura de empresa. Porque a pessoa em si, a mentalidade dela ainda não está formada como uma empreendedora. Ela quer ir fazer ganhar dinheiro, mas ainda ela não se comporta como uma empresária. Ela não tem essa visão de empreender, de estruturar a empresa dela. Porque muitos abrem uma empresa, quer ser empresário para provar para alguém que, tá vendo? Eu posso. Ou
eu quero ser empresário porque dizem, né, que empresário tem dinheiro, tem carro, não precisa trabalhar tanto. E aí acaba vendo com essa mentalidade diferente. Então, é este trabalho que eu faço. É mostrar que ele precisa ter uma mentalidade de empresário, que tem que saber de gestão da empresa, tem que gerenciar a sua turma, os seus colaboradores e entender que o caixa da empresa não é o caixa da pessoa, né? Como falo, o pro bono. Porque muitas pessoas pensam assim, eu faturei R$1 milhão na minha empresa, então eu tenho R$1 milhão na minha conta física. E não é assim. Não é assim. Você não tem R$1 milhão de faturamento da sua empresa, você tem um pro bono desse resultado. E aí é onde que muitas pessoas quebram, porque não tem essa mentalidade de separar a pessoa física do CNPJ. Nossa, sensacional. Então, como você está falando, é você aplicar a cultura na empresa organizacional e saber separar realmente o empresário da pessoa física, que são pessoas totalmente diferentes. Como você falou, hoje em dia o empresário, eu acho que tudo é a mesma coisa. CPF, CNPJ é a mesma coisa. E essa mentalidade inovadora, essa mentalidade que realmente faz a mudança do jogo, isso muda tudo, na verdade, Thalita? Sim, muda. Inclusive, eu até estava conversando, né, numa rodada de negócios, que hoje, falando até um pouco mais de vendas, que eu estou analisando as empresas que nós estamos sentindo falta da humanização de vendas, humanização de atendimento, porque todo mundo fica focado na meta. Eu vou bater minha meta para eu ter comissão. Até mesmo a inteligência artificial provoca isso, Só né? que hoje os clientes, nós pessoas, consumidores, estão buscando contato humanizado. Então, assim, uma venda hoje não é mais o foco na comissão, e sim o foco dos vendedores deveriam ser assim, o que o meu cliente está procurando? Praticar a escutativa. Será que o meu cliente está buscando, o meu produto atende? E se atender, como que atende? Qual é o resultado que o meu cliente vai ter com a aquisição do meu produto? Então, muita parte, assim, dos colaboradores, dos times de venda, da onde que eu estou treinando, eu sinto essa falta. Eles perderam essa humanização. Eles querem vender, 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 porque eles estão pensando na meta. Só que o caminho que antecede a comissão, eles não querem mais fazer. Então, e o que acontece? Acaba tendo uma perca muito grande na empresa, tanto de vendas e tanto como funcionário, porque hoje o vendedor, se não bate a meta, ele logo já é substituído. Só que se o comprador, o cliente, não for bem atendido, a empresa também perde. Então, é essa mentalidade que a gente precisa levar, essa mentalidade que nós estamos desenvolvendo com minhas empresárias. Então, é uma mentalidade empresarial. Não é só sobre vendas, não é sobre caixas. Nossa, sensacional, Thalita. Eu acho que se cada empresa tivesse esse diferencial, procurar exatamente o que faz de diferente na vida dos outros, né, na vida do seu funcionário, até mesmo na sua própria vida, para gerenciar toda a sua empresa e sua equipe, isso faz total diferença. Agora eu vou pro Miguel. Gente, deixa eu te falar uma coisa, é meu filho, mas ele tem apenas 8 anos. Mas a mente dele é uma mente de muito além do que ele é. Então, Miguel, você falou sobre 2 dicas. Me explica melhor sobre essas 2 dicas que você me falou. Me detalhe um pouquinho melhor. A primeira, como que eu falei, é como você tratar o seu cliente. Porque quanto que você trata o seu cliente, deixa ele mais emocionado para a compra, deixa ele mais
ansioso, esteja mais feliz. E, e, e como que você... E como... E segunda coisa que eu também falei, como você sente, porque frente não é assim, pegar um cliente pergunta, oi, tudo bem? O que você quer? Mas sim, é cumprimentar, oi, tá precisando de ajuda? Você tem alguma dúvida sobre a nossa? E também, e, e só mais uma coisa, que é, não é a quantia de funcionários, mas sim como você tem o seu funcionário. Porque é a mesma coisa que o cachorro. Porque o cachorro precisa, tipo, pitbull, precisa ser treinado para não matar as outras pessoas. E se o dono não, e se o dono não terá ele direito, o dono vai ser todo machucado, não concordo? Concordo. Aí, como que você ensina os funcionários a ter alguém principal? E não e também um ambiente deixa mais confortável, com mais segurança. Porque se for um ambiente assim, tipo, com um monte de quartos que não dá pra entender nada, um sofá tudo rascado e um tipo um, um mercado, um mercado aqueles mercados pequenos, tá? Um mercado com a prateleira enferrujada. Os caixas não funcionando direito, não vai trazer conforto para os clientes de vocês. Mas sim, não precisa comprar outras coisas. Mas se você pode tentar melhorar. Porque um dia eu fui com um papão junto com minha família lá no Barbosa e eu vi que um pão tava furado, que tava com marca de dente de rato. Mas, quando que a gente... Mas foi o meu pai que foi. Eu não vi, eu tava com a minha mãe. Aí, quando que a gente foi ver, a prateleira tava com, tipo, enferrujado. Tinha um pequeno ferrugem. E o que é tá errado? Ferrugem ou câncer antiga. E outra coisa, não precisa ter um monte de altipé, porque o que importa é a felicidade do cliente, não concordo? Concordo, nossa, sensacional, Miguel. Você simplesmente imprimiu o que muitas empresas geralmente têm a dificuldade. O que que acontece? Ele pegou tudo isso do dia a dia que ele foi visualizando. Nem eu imaginava o que ele ia falar aqui hoje. Então, o sensacional é isso. É você visualizar o que o seu concorrente tem de diferente e melhorar tudo aquilo. Então, eu acho que esse é o princípio que você quer falar, não é isso, Miguel? Isso. Esse é exatamente. Acertou bem no meio do alvo. Ah, muito obrigado, De Miguel. nada. Mas, assim, tudo isso, se uma criança de 8 anos, essa é uma visão de uma criança de 8 anos. Às vezes, nós adultos não chegamos próximo do que ele fala. Quais são as expectativas, o porquê ele falou isso. Então, tudo isso é a visão de uma criança de 8 anos. Então, se você tem uma empresa hoje e não vê os seus pontos cegos, aonde melhorar, como melhorar, alguém vai ver por você. Talvez uma criança de 8 anos vai ver por você. E talvez esse ponto cego, que é o ambiente, como ele falou, muda tudo. Mas, Thalita, me explica um pouquinho mais da sua veia
de empresária. Explica um pouquinho mais, conta a sua história, como você gerou essa veia, como surgiu essa veia. Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, eu sempre tive o meu pai como exemplo, porque desde pequeno ele sempre foi comerciante. Então, ele trabalhava também na área de alimentos. E eu lembro até hoje que meu pai tinha lá o comércio dele e eu ficava lá com ele, né, debaixo do caixa quando eu era pequenininha, e eu sempre via meu pai sempre vendendo. Mas um vendedor com paixão. Ele ficava cativando os clientes, inclusive ele sabia de todos os gostos dos clientes dele. Então ele sabia que para um cliente tinha que ser essa forma da, do alimento, do tratamento. E ele falava com nome, sabia da vida. Era como, não era mais um vendedor, era como se fossem amigos. E eu sempre fui crescendo nisso e enxergando isso. E até que eu entendi. Eu comecei a reparar por que do meu pai, todo o comércio que meu pai tinha, dava mais movimento e os outros não. Além da qualidade do seu produto que tem que ter, você tem que ter um diferenciado. Né? Um diferencial que você, talvez, não é nem por dinheiro. E sim, é o tratamento de seus clientes, é a preocupação com o seu cliente. O que eu posso fazer para o meu cliente se sentir bem? Foi o que o Miguel também falou. E isso eu fui crescendo e eu fui buscando mais essas referências que o meu pai. Inclusive, o último comércio que nós tínhamos foi um quiosque na praia. E lá, todos os quiosques tinham que vender sempre as mesmas mercadorias. Não podia ter opções. Tinha que ser, era uma regra lá. E os mesmos valores. Como que a gente poderia se diferenciar? Então, meu pai trouxe toda a bagagem que ele tinha, que era excelência no atendimento. Então, quem passava lá via que nosso quiosque era o mais concorrido, pela mercadoria e o segundo pela excelência do atendimento. Meu pai sabia o nome de todos os clientes, chamava pelo nome. E assim, e é uma praia. Então, eu trouxe isso comigo. Eu peguei toda a experiência do meu pai e eu entendi que eu preciso primeiro ouvir meu cliente, saber mais sobre ele, saber o que ele está em busca, algo a mais. E aí eu consigo trabalhar isso, ajudar o meu cliente a realizar o sonho dele, porque o sonho dele também é meu. Quando ele realiza o sonho dele, eu estou realizando o meu sonho. Nossa, sensacional. Inclusive, eu fiz alguns cursos da Disney, né? E exatamente isso, o encantamento. O encantamento desde a hora de conversar, como melhorar os seus processos, como trazer aquele seu funcionário para que não venda o seu produto, que ele seja fã do seu produto. Que primeira coisa, você tem que conquistar os seus funcionários. Não adianta você colocar um vendedor lá simplesmente por estar, mas sim você trazer para ele o porquê ele vender esse produto. Você tem que trazer para eles o como vender esse produto e a forma que você vende esse produto. Se você trazer para ele algo palpável, algo que ele realmente toque, sinta e veja que ele realmente pode conquistar muito além do que aquilo, que ele está realmente tendo ganhos preciso, com certeza ele vai retornar. Mas, como você mesmo falou, a excelência no atendimento. Então, primeiro, você tem que mostrar para o seu funcionário o quanto ele é importante para a empresa, para ir somente aí você encantar, porque ele, o funcionário, acaba sendo sua porta de entrada em relação à sua empresa. E você tendo esse encantamento com o cliente faz total diferença. Miguel, me explica uma coisa, como uma criança de 8 anos tem essa visão do mundo? Me explica como que aconteceu para você ter essa visão,
como faz você pequenas coisas do mundo que nem isso aqui não é combinado, tudo foi criando, né? Então, essa comunicação que você tem, da onde você vê isso? Como que você traz isso pro mundo? Tudo que eu farei, primeiro, tudo que eu farei aconteceu na minha vida. Ou seja, eu fui anotando o que aconteceu. Eu nem até hoje, mesmo se for, mesmo se fosse um ano passado, eu lembro. E aí eu tenho tipo uma lista na minha mente que vai anotando cada coisa que acontece. É tipo diário, mas na minha mente. Só das coisas boas e ruins. Nossa. E todas as coisas estão anotadas na minha mente. Isso me ajuda a lembrar mais fácil e não esquecer. E também me ajuda a focar. Eu não preciso parar assim para lembrar o que eu ia falar, porque tudo já estava na minha mente. Antes de eu entrar, eu já pensei o que eu ia falar. Mas não assim, tipo, que eu preciso te ajuda, coisa assim. Só para lembrar. Porque a ajuda é essencial, muito. Mas também tem algumas coisas que a gente precisa fazer sozinho. Por causa, se a gente não fazer sozinho, a gente não vai aprender. Como a minha professora sempre fala. Quando que alguém está tendo dificuldade na prova, ninguém ajuda, porque a prova dele, não sua. E se você ajudar, ou ele copiar de alguém, ele não vai saber. E deixa tudo, vai ficar copiando um do outro. Nossa, sensacional, Miguel. Então vamos dizer que você está falando o seguinte. Hoje em dia todo mundo se copia, se cria. Então, aqui, por exemplo, que você está me falando, é que você tem que fazer o esforço, porque lá na frente você vai receber o seu retorno. Não é isso? Nossa, sensacional. Thalita, aonde eu te encontro? Bom, meu Instagram é Thalita Vascoto, né? Tenho redes sociais também, Facebook e o YouTube também segue, né? @Thalita Vascoto. E eu estou sempre fazendo também treinamentos de imersões presenciais, que também trabalha muito essa identificação de identidade. Trabalhamos também como fortalecer a mente, porque eu falo, né? Fortalecimento da mente é igual a nossa atividade física, a nossa academia, né? A gente trabalha todos os músculos, precisa fortalecer. E por que não a mente? Então, lá nas minhas redes sociais, nós estamos também com uma imersão já para acontecer, que é a mentalidade financeira. Sensacional. Próximo dia 19. E eu estou, né, disponível aí para tirar dúvida. Você, empresária, que está precisando. Sabe aquela sensação que você faz e o dinheiro nunca fica dentro do seu caixa? Talvez você não está tendo uma mentalidade empresarial. E é nesse ponto que eu vou te ajudar. Nossa, sensacional. E, Miguel, você quer falar mais alguma coisa? Quero. E a última coisa, porque já está acabando, é que você nunca copie dos outros, porque agora, se você precisar de ajuda, ninguém vai estar no seu lado. Nossa, sensacional, Miguel. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Então, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Né? Então, Então, vocês aí de casa, vocês têm duas oportunidades de encontrar mais conteúdos como esse. Um através do YouTube, o Código da Venda, e outro através de Silvestre Treinador. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tenham um ótimo dia.